Na linha conosco, o Preto Zezé. Agora temos o prazer de conversar com ele, presidente da CUFA, Central Única das Favelas, também empreendedor, produtor artístico e musical, escritor, ativista brasileiro, que recentemente participou, inclusive, da produção aqui na Band News FM dos nossos podcasts Pretoteca. Teve o prazer de participar junto com a Elza Soares. Né? Preto Zezé, bem-vindo, boa tarde. Como é que recebe essa notícia? Claro, muita tristeza. Não, obrigada por nos atender. Boa tarde, Débora. Quando ligou, foi um impacto para mim. Eu tinha acabado de receber a mensagem na internet. Muito triste, né? A gente ter uma perda desse tamanho, irreparável, insubstituível. Eu estava até agora falando com o Juca Kfouri. Imagina se a Elza cantasse inglês, ela seria do tamanho do Nina Simone no mundo, né? Mas é um ícone importante para nós, porque ela trouxe, né, até os últimos dias de vida a potência, a representatividade e o legado, né, de toda uma luta de mulheres negras que dentro da música construíram com capital próprio, com talento próprio a sua. E conta um pouco do contato que você teve com ela, o quão especial foi, o que te chamou mais a atenção? A gente conversava no programa do Pretoteca sobre a percepção de quando a gente se descobre que é negro. E a gente ficou refletindo sobre a nossa infância, sobre as nossas vivências, sobre os desafios que nós enfrentamos para o encontro, né, da identidade. É muito difícil a construção da identidade da pessoa negra no Brasil, porque a gente acaba não nascendo negro, a gente se descobre negro. E o tema era sobre isso, como é que eu me descobri negro. E a gente cruzou vários momentos de nossa... falando de como era muito parecido os desafios, os medos, os receios, mas também a beleza e a potência de quando a gente se descobriu e conseguiu organizar na nossa cabeça, né, as angústias que a gente passou, os percalços que a gente viveu, e poder se encontrar como uma pessoa potente, como uma pessoa se reconstruir quanto belo, e ter uma ideia de uma construção de identidade saudável. Então, muito feliz, uma honra para mim, inclusive, ter podido estar com ela nesses momentos finais aí da vida dela. Bom, já que você citou o Pretoteca, vou colocar na nossa roda de conversa responsável pela produção desses podcasts, né, para o ouvinte. Fica o convite para acompanhar a produção do podcast da Band News FM Pretoteca, que a Milena Teixeira, a jornalista Milena Teixeira, produz e apresenta junto com a Cíntia Martins. Milena, boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Zezé. Eu estava lembrando aqui, né, quando teve essa notícia dessa conversa que a gente teve com a Elza e como foi rica a conversa da Elza junto com o Zezé. E aí eu deixo para você uma pergunta, Zezé. Como é que você vê a importância da representatividade de uma cantora, de uma mulher negra como a Elza Soares para o Brasil? O que a Elza deixa de legado hoje? A Elza conseguiu furar todos os bloqueios, porque todos os dados dizem que as mulheres negras, elas estão ali na base de todas as desigualdades brasileiras. Então, ativas pelos seus desafios enfrentados na indústria da música, e principalmente por uma mulher que se afirmou e até os últimos dias levou a dignidade, levou o alento e a esperança. Ativas pelos seus desafios enfrentados na indústria da música, e principalmente por uma mulher que se afirmou e até os últimos dias levou a dignidade, levou o alento e a esperança a milhões de homens e mulheres do Brasil através de seu canto poderoso e inspirador. Eu lembro que na entrevista você estava super admirado de estar ali. Para você, ela significou alguma coisa, uma referência na sua vida? Como é que foi isso? Significou muito, principalmente quando ela misturou o hip hop, que eu sou da origem do hip hop, com uma música produzida por o meu amigo DJ Cia, em que ela canta que a carne mais barata do mercado é a carne negra. E ali eu acho que ela foi bem no auge, ela cruzou a indignação e esse sentimento de protesto que o rap carregava, com aquela figura bela, poderosa que ela era. Eu tive a chance de encontrar com ela num show em Fortaleza, que eu sou de Fortaleza, e foi assim um encontro super animado, que eu disse que ela era uma rainha, ela disse, você é o nosso rei. Muito linda, ela disse, você também. Então, assim, como você... eu tive o privilégio de conviver com uma referência de vida para mim. Isso é muito lindo, ela disse, você também. Então, assim, como você... eu tive o privilégio de conviver com uma referência de vida para mim. Isso é muito raro e muito caro para uma pessoa preta no Brasil, em que a gente não tem referências positivas e poderosas como a Elza Soares, para estar sempre eterna em nossa memória e nossa conduta.
eterna em nossa memória e nossa conduta. É essa aí. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Liga aí. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Pois é, essa música é a prova de que a Elza falou, vem falando de racismo há muito tempo, vem tentando combater o racismo há muito tempo, e a gente vai mostrar trecho da entrevista que ela fala de quando ela teve o primeiro contato com o racismo, de quando ela percebeu ali que infelizmente isso existia no mundo. A gente vai botar agora para vocês ouvirem. Mas logo que comecei a cantar, eu senti isso. Antes de cantar, minha mãe lavando roupa, minha mãe lavava roupa, eu entregar a roupa, eu sabia que ali existia um choque cultural de raça, né? Aí já sentia isso. Criança. Já desde cedo, né? A gente ouviu aqui esse trechinho, né, Milena? Isso. Não, tem mais um pedacinho de música, daqui a pouco a gente coloca para os nossos ouvintes. Mas é isso, né, Zezé? Esse encontro, essa percepção que veio com ela logo cedo. Foi assunto também, né, nessa discussão, Milena. Foi exatamente. Eu, inclusive, viu, uma dica, Débora e toda a equipe aí, e do Pretotec, inclusive, eu acho que ele deveria transformar aquele áudio, né, que a gente construiu um podcast, assim, emocionante da Elza, e acho que devia transformar ele em vídeo, lá botar a imagem dela com as falas, com as reflexões. Foram reflexões tão profundas da vida dela, foram revelações que eu acho que pouca gente sabe, que as pessoas veem a figura, a imagem dela assim tão simbólica, né? A mulher do fim do mundo, assim, a mulher da referência nossa, e eu acho que deveria até transformar isso no material para vincular aí, do ponto de vista audiovisual da Band, que são momentos assim muito marcantes, infelizmente, nos últimos momentos de um ícone. Vou colocar esse episódio na nossa capa. Zezé, a gente também lembrou de outro ponto que também foi citado no podcast, que foi a questão da violência doméstica. E tem uma música emblemática da Elza que ela fala, né? Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Como mulher negra, né, as mulheres negras, que são a maior parte das vítimas de violência doméstica no Brasil, ela também falava com essas mulheres, né? Com certeza. E a gente vê que a maioria, a gente está na CUFA, a gente está vendo que a maioria das lideranças dos lares nas favelas são de mulheres, a maioria são de mulheres negras, o que demonstra também uma dificuldade enorme. A Elza retratou isso, das dificuldades da vida conjugal, dos desencontros afetivos, né, amorosos, e ela trouxe também isso, mas trouxe numa perspectiva de que a mulher não vai aceitar mais isso, de que vai dar uma virada, e ela fala por si, né? Por isso que a poesia dela, a música dela tem tanta força, porque ela não está interpretando, ela está falando dela própria, como diz a música do Nego Drama, ela não leu, não assistiu e nem viu, ela é a própria Nega Drama, né? Zezé, em relação agora a disposição e bom humor, né? A gente está falando de 91 anos muito bem vividos, completaria 92 anos a Elza Soares, e todo mundo que trabalhou com ela sempre trouxe um destaque de uma pessoa muito bem humorada, muito bem disposta também. Nas entrevistas a gente percebia também uma vontade de viver, né? A Milena, esse legado e essas produções que ela trouxe nas composições, né, para música aqui no Brasil, críticas feitas através da música. Mas em relação ao trato como pessoa, queria que você contasse um pouquinho desse lado da Elza também para os nossos ouvintes. Ela era muito bem-humorada porque ela sempre estava tirando uma onda das adversidades da vida, né? É muito parecido com o que o Patati Vodassaré fala na poesia dele, que com um sorriso na boca, zomba do sofrer. Então ela acabava também um pouco tirando onda das adversidades da vida como uma estratégia extremamente revolucionária e, podemos dizer, até terapêutica, de como as adversidades desse momento, sem se desvincular, sem descolar da realidade, mas também não perdendo o alto astral, o bom humor, usando inclusive isso como uma ferramenta, uma estratégia para superar os dilemas do dia a dia.
Nós estamos conversando, só vou fazer a representação para o nosso ouvinte e também para quem nos assiste, estamos em transmissão simultânea com o canal Band News TV. Estamos conversando com o Preto Zezé, que é presidente da CUFA, Central Única das Favelas, também empreendedor, produtor artístico, musical, escritor, ativista brasileiro e participou recentemente do Pretoteca, o podcast da Band News FM, que é idealizado, produzido, a Milena Teixeira, que está conosco no estúdio, também com a Cíntia Martins. Arthur Covre. E, Preto Zezé, você citou a música dos Racionais, né? O Negro Drama, e é importante também, no caso tanto dos Racionais como da Elza Soares, citar como essa realidade, essa vivência também a gente consegue sentir na música, né? Como faz diferença para um artista quando ele transmite na música essa vivência toda que ela teve, né? Que teve uma infância muito difícil, Elza Soares. Sim, eu acho que isso é o poder dela, maior. É de poder, além de sublimar isso, poesia, transformar isso numa causa em que ela canta a vida dela, mas ela toca a vida de milhares de pessoas no país. E a grandiosidade está em, mesmo bem debilitada até da sua mobilidade, né, da sua capacidade de estar mais livre ali, ela nunca perdeu a altivez e a capacidade de trazer para nós a chama da esperança mesmo nos dias de tempestades mais fortes. E quando você fala de esperança, eu também lembro do episódio, eu até comentei com meu parceiro na época, com o Luiz, de como a Elza, ela estava bem, como ela falava bem. E a mensagem que ela meio que podcast é que a gente vai resistir apesar de tudo. Olha, eu passei por isso aqui, mas eu vou resistir. Era sempre uma mensagem e uma ideia de resistência, de que a gente tinha que continuar, de que a luta contra o racismo precisava continuar. E ela é uma mulher que vinha combatendo isso há muito tempo, eu repito. Ela está falando de antirracismo, tendo letras que falam disso antes mesmo desse tema estar em evidência, como está hoje, né? E ela falava, ela tinha 90 anos na época que ela falou com a gente, foi no ano passado. E ela falava muito bem, né? Se expressava muito bem, e eu até comentei isso no final com meu parceiro. A capacidade, né? Você vê aí uma capacidade intelectual, e eu acho que esse é um outro elemento importantíssimo a ser ressaltado, é que muitas vezes a gente preta, brasileira, por estar fora dos bancos das universidades, ou às vezes até estar dentro, a gente o tempo inteiro enfrenta um processo de tentativa de invisibilizar o que a gente produz. E a capacidade de elaboração da Elza, o seu discurso, as teorias que ela desenvolve, a forma que ela argumenta, eu até conversava isso com outra mulher que também é uma ícone, né, Alice Brandão, que para mim é outra rainha desse nosso reino aí, a capacidade de ler a realidade, de ver, de argumentar e de se colocar num lugar em que é como se o racismo batesse e caísse, não conseguia atingir de tão alto que ela estava. Então, eu fico muito assim, eu sou um privilegiado de poder ter naquele dia conversado, trocado ideia, refletido e principalmente aprendido muito com a Elza. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne. Quero agradecer a entrevista aqui na Band News FM, também o Band News TV, em parceria conosco, o Preto Zezé, que é presidente da Central Única das Favelas, empreendedor, produtor artístico, musical, escritor, ativista brasileiro, trazendo um pouquinho desse perfil da Elza Soares, que morreu hoje de causas naturais no Rio de Janeiro aos 91 anos. Zezé, obrigada, viu? Espero poder contar com você numa próxima, num dia não tão triste, né, como hoje, mas obrigada por suas contribuições. Até uma próxima. Até mais, sempre que precisar é só chamar que a gente está aqui, e para a Elza, então, é um privilégio. Valeu. Agradeço também a Milena Teixeira. E faço o convite, convido os nossos ouvintes à Conteca. Pois é, gente, toda sexta a gente está de férias, mas nós vamos voltar em fevereiro. E toda sexta a gente tem um episódio novo falando com a personalidade negra sobre vários assuntos, né? Muito legal o podcast, acompanha. A gente está no YouTube também agora, da Rádio Band News FM.